Você sabe o que é a Ku Klux Klan e como ela surgiu? A Ku Klux Klan é um movimento terrorista de extrema-direita fundado entre 1865 e 1866 no Tennessee, Estados Unidos. Inicialmente se configuravam como uma sociedade secreta. Sabe aqueles tiozinhos que contam piadas racistas no bar? Então, tipo isso. Mas cresceu rapidamente e se tornou uma força violenta e armada que ainda hoje se envolve principalmente na política da América do Norte e América Latina. A Klan, ou KKK, como também é chamada, tem como princípio o supremacismo branco, promovendo atentados a negros e brancos que defendem direitos iguais. Ao longo do tempo, ela foi acumulando outras pautas como o anticatolicismo, o antissemitismo, o nacionalismo branco e a anti-imigração. Funcionavam como um tipo de culto à identidade branca. Os membros se vestiam com um lençol branco e capuz no rosto. Isso servia tanto para colocar medo nos negros, que eles consideravam supersticiosos, como também para esconder seus rostos. Basicamente, o Zé Gotinha do inferno. As únicas exigências para ser integrante do grupo é que, obviamente, os membros fossem brancos, odiassem negros e fossem protestantes, ou seja, evangélicos e não católicos ou outras religiões. As origens fundadoras do grupo não são tão certas assim, mas se sabe que surgiu da união de vários grupos locais. Em minhas pesquisas eu achei duas origens fundadoras que até se complementam. Uma fala que o movimento teve início com a reunião de 6 ex-soldados da Confederação que lutaram ao lado do Sul na Guerra Civil Americana, que também pode ser chamada de Guerra de Secessão. Após perderem a guerra, James Crow, John Lester, Frank McCord, John Booker Kennedy, Calvin Jones e Richard Creed começaram a atuar contra a liberdade dos ex-escravizados e a recrutar integrantes para seu grupo. Basicamente, brancos, pobres, ressentidos com a ampliação dos direitos dos negros. O problema é que eu não consegui achar uma biografia dos integrantes. O único documento que achei é essa imagem de John Booker Kennedy, que mostra que realmente ele lutava pela ideologia dos confederados. Essa foto, junto com uma breve biografia, está documentada no arquivo virtual do Tennessee, que eu vou deixar o link como fonte de pesquisa aqui na descrição do vídeo. Lá também tem vários documentos sobre a Ku Klux Klan. A origem, com mais fontes documentais que achei, foi sobre o ex-general Nathan Bedford Forrest. As fontes dizem que ele foi o fundador e o primeiro grande líder do grupo. Algumas biografias dizem que ele tentou dissolver a KKK a partir de 1869 por criticá-la e considerá-la fora de controle e extremamente violenta. Outras fontes dizem que tudo não passou de uma manobra para colocar o grupo ainda mais na clandestinidade, já que os estados começaram a reprimir fortemente as ações da Klan. Com o decorrer da história dos Estados Unidos, foram tendo 3 grandes levantes desse movimento. O primeiro clã, como eu já disse, surgiu no Sul entre meados da década de 1860, dedicado a acabar com a conquista dos negros com a lei da emancipação dos escravos, reafirmada na Constituição de 1865 após a Guerra Civil, e enfraqueceu no início da década de 1870, com a atuação dos estados naquilo que ficou chamado de período da reconstrução. O período foi marcado por uma série de iniciativas políticas voltadas para garantir os direitos de cidadania negra na sociedade estadunidense. Os alvos da Klan eram basicamente os negros e simpatizantes dos direitos conquistados, como por exemplo o direito de votar, comprar terras e a própria liberdade. Se você quiser entender mais sobre a Guerra Civil Norte-Americana, vou deixar um vídeo aqui no card para você consultar. O segundo clã surgiu em 1915, agora com mais força. De acordo com os historiadores Luiz Estevão Fernandes e Marcos Vinícius de Moraes, no livro História dos Estados Unidos das Origens ao Século XXI, abre aspas, falida desde o fim da década de 1870, renasceu em 1915, no ambiente chauvinista dos tempos de guerra. Um dos primeiros produtos da nova indústria do cinema, o filme O Nascimento de uma Nação, do diretor D.W. Griffith, glorificou abertamente esse grupo racista. Fecha aspas. O filme fala sobre a Guerra de Secessão sob o ponto de vista dos confederados sulistas e coloca o surgimento da Klan como a esperança da nação. Ridiculariza os negros e aborda os integrantes do grupo como heróis. Eu fiz recentemente uma análise do filme O Nascimento de uma Nação do começo ao fim.
um filme asqueroso, racista. Vou deixar aqui no final do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Na década de 1920, o grupo se espalhou por todo o país. Mantinha a sua base ideológica racista, mas agora se pronunciava mais fortemente contra os católicos, judeus e imigrantes. Ainda conforme a análise de Luiz Estevão Fernandes e Marcos Vinícius de Moraes, se posicionavam como cristãos protestantes, a origem dos evangélicos que conhecemos, defensores da moral e dos costumes tradicionais. Diziam que somente os WASP, sigla em inglês que significa Protestantes Brancos Anglo-Saxões, salvaria o país da imoralidade. Interpretavam as escrituras bíblicas à luz da superioridade racial e por um viés moralista de família e nação. Dessa forma, usavam até mesmo parábolas bíblicas para justificar suas ações. Como simbologia, criaram rituais com músicas e recitações bíblicas, hasteamento da bandeira estadunidense, cruzes queimando e desfiles com grande quantidade de adeptos. Com o passar dos anos, os estados foram combatendo as ações da clã e o grupo foi se diluindo na cultura. Não sumiram, permitindo que a sociedade se mantivesse conservadora, mas esfriaram como grupo de atuação mais ampla. Isso até a década de 1950, quando surgiu o terceiro grupo que atua até hoje. Voltaram como grupos pequenos e espalhados, porém arraigados na cultura conservadora. Em 1954, o movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos lutavam por seus direitos à igualdade garantida pela Constituição após a Guerra Civil, mas que ainda não eram respeitados. Negros no país eram segregados e perseguidos com violência. Os integrantes da clã usavam linchamentos, enforcamentos em vias públicas ou intimidações para reprimir e causar terror aos ativistas. Nesse período, podemos perceber maior aproximação entre integrantes da clã e grupos neonazistas. A Ku Klux Klan defendia sua superioridade como brancos, fazendo referência à sua origem anglo-saxã. Nesse contexto, as ideologias da KKK e as neonazistas convergem, como por exemplo o anticomunismo e o antissemitismo, além das pautas raciais. Apesar de ter atuações expressivas, o grupo não se expandiu muito. O sentimento de anti-extremismo e antitotalitarismo causado pela entrada do país na Segunda Guerra Mundial concentrou a sociedade nos problemas externos, fazendo com que a divisão social interna fosse atenuada. Após isso, a clã dificilmente aparece como grupo concentrado, apenas em pontos e momentos focais. Porém, mesmo com seu número reduzido de adeptos, são apoiados por pessoas que compactuam de suas ideias. Ao longo dos anos de 1960 a 1980, tiveram várias aparições, principalmente no estado do Mississippi, sob o nome de Cavaleiros Brancos da Ku Klux Klan. Existe um filme que retrata muito bem esse momento, Mississippi em Chamas, do diretor Alan Parker, produzido em 1988, um filme tenso. Eu assisti esse filme na faculdade e assim que possível vou analisar ele aqui no canal. Aliás, esse é um canal sobre cinema e história. Me diz aqui nos comentários quais os temas que você mais se interessa e também se inscreva para acompanhar os vídeos novos. A Ku Klux Klan atualmente se manifesta mais por meio de discursos extremistas na extrema-direita política e menos por terrorismo direto. Viram nessa estratégia uma forma mais sutil e efetiva de propagar suas ideologias. Focam em temas que têm adesão das classes médias conservadoras da sociedade branca. Imigração ilegal, no qual atacam estrangeiros como mexicanos, asiáticos, entre outros. Violência urbana, no qual posicionam o negro como criminoso. União homoafetiva, incentivando violência e intolerância contra gays, entre outras pautas de extrema direita. Com discurso fortemente propagado pela internet e outras mídias, existem células no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Em 2003 foi investigado e fechado o site Imperial Clans do Brasil, que atuavam aqui em São Paulo e recrutava pessoas para o grupo. O líder foi preso. Em 2017, David Duke, ex-líder da Ku Klux Klan, disse sobre a vitória de Donald Trump nas eleições de 2016. Trump nos empoderou, foi o esmagador voto branco que o colocou na Casa Branca. E sobre as eleições de 2018 aqui no Brasil, Duke disse sobre o Bolsonaro: ele soa como nós. Ele é totalmente um descendente europeu. Ele se parece com qualquer homem branco nos Estados Unidos, em Portugal, Espanha ou Alemanha e França. Todas as fontes estão aqui na descrição do vídeo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe o seu joinha, se inscreva aqui no canal e clique num desses vídeos para acompanhar mais temas interessantes.
Eu sou Douglas Fernandes, professor de História e Filosofia e apreciador de cinema. Me diga aqui nos comentários se você está assistindo esse vídeo por algum trabalho na escola ou faculdade, ou se é um assunto que você simplesmente se interessa mesmo. Um grande abraço, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!